Oi pessoal, então hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre esclerose múltipla e a gente resolver alguns mitos aí que tem em torno dessa doença. Primeiro, a esclerose múltipla é uma doença autoimune que acontece no sistema nervoso central, acontece uma desmielinização da substância branca e um processo de inflamação. Costuma acontecer em adultos jovens, de 18 até 55 anos é o mais comum, tá certo? Essa doença ela tem 4 formas de evolução. A remitente recorrente, a primariamente progressiva com surtos e secundariamente progressiva. Das 4, a mais comum é a remitente recorrente. As formas de apresentação da esclerose múltipla variam muito a cada surto e de paciente para paciente. De um modo geral, pode afetar diversos sistemas. Pode afetar, às vezes inicialmente já começa com sintomas visuais, causando aí uma neurite óptica, pode levar a paciente até alterações esficterianas, incontinência urinária e fecal, alterações motoras, desde ataxia, espasticidade, alterações motoras primárias, alterações motoras de um modo geral e também alterações cognitivo-comportamentais. Então é uma doença que afeta diversos sistemas do indivíduo. Acontece que uma coisa comum entre os pacientes com esclerose múltipla é a fadiga. Então, o paciente com esclerose múltipla, ele costuma queixar-se de uma fadiga constante. Ele nem consegue explicar exatamente como é, mas é uma sensação de fadiga que o acompanha todo o tempo. Então, achava-se anteriormente que, como o paciente queixava-se de fadiga, o ideal era que esse paciente ficasse mais tempo em repouso, que ele ficasse descansando a maior parte do tempo para guardar energia. Hoje, as evidências mostram que o paciente com esclerose múltipla, ele deve participar de um programa de reabilitação que inclua atividade física, inclua também exercícios de força e exercícios aeróbicos. Eu vou comentar com vocês um artigo muito bacana, que vou deixar depois o link aqui, que eles fizeram um treino com exatamente trazendo essas duas atividades, tanto o treino aeróbico como o treino de força. O cuidado é que o treino de força ele foi até 50% da repetição máxima, tá? Da carga máxima de repetição. E o treino aeróbico ele foi a 65% da frequência cardíaca máxima. O paciente ele fazia 3 exercícios de força de membro superior, 3 exercícios de força de membro inferior e ele intercalava aí, tinha um intervalo de 30 segundos aí de descanso entre um exercício e outro e fez a atividade aeróbica com círculo ergométrico no final. E mostrou-se, a partir desse estudo, esse é um dos estudos que mostra que houve sim uma melhora não só da qualidade de vida, mas também do estado geral do paciente com esclerose múltipla e da fadiga. Então a fadiga diminuiu com a atividade física. Alguns cuidados de fato precisam ser feitos. Então a pessoa com esclerose múltipla ela não deve ser levada à exaustão. Então esse treino não deve ser pesado demais, numa carga máxima ou no máximo da frequência cardíaca que esse paciente pode atingir. Tem sempre que ir um pouco antes do cansaço, um pouco antes da exaustão, certo? Esse paciente, se possível, ele deve estar num ambiente climatizado. O aquecimento corporal não vai favorecer, não vai facilitar para que esse paciente se sinta bem e pode inclusive levar a novos surtos. Então o que a gente recomenda? Que o ambiente seja climatizado, que o paciente seja hidratado durante o treino, que sejam usadas algumas estratégias para ir resfriando o corpo, seja com, se não for possível um ambiente climatizado, seja com ventiladores, seja com o uso de toalhas molhadas, mas que o corpo do paciente não aqueça demais para que ele não venha ter risco de desenvolver um novo surto, tá certo? Então, dá intervalos, como a gente falou nesse estudo foi de 30 segundos, eu acho sempre interessante dar um intervalo maior do que o tempo que foi feito o treino. Então, se o treino foi de 1 minuto, o intervalo seria de 2 a 3 minutos, tá certo? Então, o intervalo sempre maior do que aquele tempo que o paciente passou fazendo o exercício. Intercalar também membro superior com membro inferior, ficar intercalando ali os treinos de força, nunca colocar numa carga máxima, numa repetição máxima. Dá para fazer 3 séries de 10 a 15 repetições, que foi inclusive o que eles utilizaram nesse artigo. E não levar esse paciente a ter que pedir para parar,
para descansar. O descanso ele faz parte do tratamento, faz parte desse programa de reabilitação. Ele precisa descansar entre um exercício e outro, ele precisa ter esse tempo de repouso, de resfriamento corporal, para que a gente não tenha um risco aí de um novo surto devido ao aquecimento, devido ao excesso de treino, né, e de fadiga. Mas, por outro lado, ficar só de repouso, não ter atividade física, não fazer treino de força, não é o melhor caminho, né? De fato, piora o equilíbrio e tem, no estado geral do paciente, ele acaba piorando quando ele não está num programa de reabilitação que inclua atividade física, tá certo? Então, pensa nos objetivos terapêuticos que você vai ter, vai depender muito do que o paciente está apresentando, se ele tem déficit de equilíbrio, se ele tem ataxia, se ele vai ter espasticidade, quais são as queixas dele, né? Se ele tem paresia, muitos pacientes apresentam uma fraqueza generalizada ou fraqueza de alguns membros específicos. Você vai olhar para esses sintomas, mas vai ter em mente que a atividade física, o treino de força, ele pode e deve ser inserido para o paciente com esclerose múltipla, ok? Também o treino aeróbico, a gente só precisa ter resguardado esses cuidados, ok? Espero ter ajudado vocês aí junto aos pacientes de esclerose múltipla.